tarde. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família. Voltamos para mais um vídeo da Palavra do Senhor. Antes quero agradecer você que ontem me deu os parabéns pelo meu aniversário, por mais um ano de vida na presença do Senhor. Que o Senhor venha recompensar você que orou por mim, que me mandou mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês. E agora vamos para a palavra do Senhor. Mais um vídeo para as nossas vidas de fortalecimento espiritual. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sino das notificações para receber os vídeos novos assim que eu postá-los. E vamos para a palavra do Senhor nesta tarde, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso 22. Fique bem atento que a palavra do Senhor diz para o seu coração nesta tarde. Mateus 14, 22 tem um título: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos foram tomados de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam ao barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Esta passagem, eu estava desde cedo, por volta de 6 horas da manhã, eu estava meditando nesta palavra e quero dividir com você essa passagem. Nos momentos de lutas da vida, que podemos compará-los com tempestade, nós temos dificuldade em ir em direção a Jesus e até mesmo de enxergá-lo muito próximo de nós. E o texto mostra exatamente isso. Antes desse fato, Jesus, ele tinha multiplicado os pães e os peixes. Aí no cair da tarde, o que o Senhor diz? Ele diz assim aos seus discípulos: passem a outra banda do mar ou a outra margem, como você preferir dizer, e vocês vão e eu vou ficar aqui. Jesus ficou ainda um tempo ali com aquela multidão que estava pegando os restos dos pães, o que tinha sobrado daquela alimentação que foi multiplicada. E os discípulos e os barcos partiram seguindo a ordem de Jesus. E Jesus não vai imediatamente em direção a eles. Jesus vai retirar-se para orar um pouco. Aí ele vê o barco muito adiante, o texto diz que vários estágios. E ele vê que uma tempestade estava em direção do barco. E Jesus, ele vai rumo àquele barco, mas ele vai de uma forma inusitada. Ele vai por sobre as águas, por sobre o mar. Que para nossa mentalidade humana seria algo muito difícil de ver e não temer, de não duvidar ou achar que está tendo uma alucinação, um surto psicótico, na verdade.
E os discípulos estavam ali porque as ondas já estavam jogando o barco de um lado para o outro, a tempestade estava se intensificando, e Jesus vem na direção deles sobre o mar. E eles se espantam, achando que Jesus era um fantasma, um algo sobrenatural, que eles não conseguiam decifrar o que seria. E Jesus fala para eles: não tenham medo, sou eu. E Pedro, com todas as suas qualificações, um discípulo que nós ainda vamos fazer um estudo só sobre Pedro, uma campanha sobre a ousadia de Pedro, a coragem, a valentia de Pedro, um diferencial entre os discípulos, cada um deles tinha um padrão, uma atitude, um jeito de agir. Mas Pedro passou por muitos momentos que ele foi ousado, que ele foi valente, e esse momento foi mais um deles. Porque ali no meio dos outros discípulos, o Pedro ele fala assim: se é o Senhor mesmo, então me faz ter com o Senhor. E Jesus diz para ele: Pedro, então venha. E Pedro sai do barco e vai andando por sobre as águas, até que ele olha para a situação ao seu redor. E ele percebe a gravidade das ondas do vento, e naquele momento que ele tira o olhar fixo em Jesus, ele sente medo e começa a afundar. E ele pede socorro para o Senhor. E o Senhor socorre Pedro. E ambos voltam em seguida para o barco, e o Senhor ainda diz: homem de pequena fé. Socorre Pedro, eles vão para o barco, e quando eles entram no barco, cessa toda a tempestade. E todos ali no barco, os demais discípulos, adoram ao Senhor. Eu quero até ler de novo o verso 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que passagem mais rica, mais cheia de conteúdo para acrescentar em nossa fé. Porque quando nós estamos passando por temporais nas nossas vidas, crises que fogem ao nosso controle, nós não conseguimos enxergar Jesus como no dia da calmaria. A visão dos discípulos de Jesus vindo até eles, mas por sobre o mar, não trouxe o mesmo conforto de quando Jesus estava ao lado deles. Eles tinham a certeza que Jesus estava próximo, Jesus tinha poder para mudar qualquer situação. Quando está tudo bem em nossas vidas, nós temos aquele conforto, aquela certeza que Jesus é conosco, não é mesmo? Que tudo está indo bem. Mas só que quando o quadro muda um pouquinho, a nossa visão já não passa a ser a mesma. Quantos de nós sabemos que Jesus tem poder para mudar nossa história, e quando as ondas e os ventos começam a crescer em direção das nossas vidas, das nossas causas e até mesmo dos nossos familiares, nós começamos a olhar para o lado, enxergar somente a tempestade, só a gravidade do problema, passamos a ter medo, a não encontrar solução para aqueles problemas que surgem no decorrer da nossa caminhada. E os discípulos se sentiram assim. E quando o Senhor se manifesta por sobre o mar, por sobre as ondas, acima da tempestade do vento, eles olham e sentem medo. Quantos momentos nós sentimos medo de dar um passo além por medo da tempestade? Nós retrocedemos com medo, retrocedemos com covardia, achamos que nós não vamos ter condições de caminhar no meio do tsunami, das dívidas, das perseguições, dos problemas de saúde, até mesmo temos dificuldade em passar pelo vento e continuarmos buscando os nossos sonhos, os nossos projetos, e ficamos estagnados naquele local. E a vida vai passando, as oportunidades passam, mas nós não podemos deixar de enxergar Jesus como Ele é, o Filho de Deus, que tem poder para mudar todas as situações. O Pedro, ouvindo a voz de Jesus: é Jesus mesmo? Então eu vou fazer uma prova, eu vou até o Senhor, me faz ir até aí. O Pedro, ele vai, ele consegue ter uma visão de Jesus melhor que a dos outros discípulos que ficaram dentro do barco. Mas só que chega um determinado ponto daquele cenário, o Pedro também sente medo e afunda.
até que o Senhor vai lá e socorre o Pedro. Qual ponto você se encontra hoje? Você está dentro do barco, dos problemas, morrendo de medo e não tem coragem de se levantar e enxergar que Jesus está sobre as ondas para te socorrer? Você já deu um passo além na sua fé, já saiu de dentro do barco porque você foi ter com Jesus como Pedro foi? Ou você está afundando porque olhou as grandes ondas, os ventos, os tsunamis, os problemas e teve medo? Qual ponto você se encontra hoje? Dentro do barco, saindo do barco para se encontrar com Jesus ou afundando de medo por causa do problema que já faz muito tempo que você tem passado e ele é muito grande e você sozinho não consegue resolver? Mas nesta tarde, essa palavra veio de encontro aos nossos corações. Não importa onde você esteja, dentro do barco, saindo do barco, afundando, Jesus está com as mãos estendidas para te socorrer. Creia. Quando o Senhor socorre Pedro e ambos voltam para dentro do barco, a primeira coisa que acontece é o barco acalmar, porque a tempestade se acalmou. E tudo isso aconteceu, não foi no meio do dia, não foi de manhã, foi na quarta vigília, que é entre 3 e 6 da manhã, madrugada ainda, noite ainda, e veio toda essa tempestade, em alto mar, na escuridão, mas Jesus se fez presente na vida dos discípulos e cessou aquela tempestade. Se a tempestade tem avançado na sua vida, já está em alta madrugada, já faz tempo que você está nessa tempestade, não tire o seu olhar de Jesus. Ele está pronto para te socorrer. Não fica olhando para outras convicções, para a opinião das pessoas. Eu costumo falar muito isso nos vídeos que eu posto. Eu prego a palavra de Deus. Eu prego acerca das coisas que estão na palavra de Deus. Quem transforma o ser humano, melhor dizendo, é somente o Senhor. A palavra dele é que nos transforma. Não tem outro caminho que possa transformar as nossas vidas e nos levar à salvação do que Jesus Cristo e a santa palavra de Deus. Se você quer vencer as tempestades da sua vida, vá na direção que Jesus está. E ele se apresenta aqui para nós todos os dias. Receba essa palavra de vitória. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, dar o seu like, compartilhar os vídeos para o canal crescer e você ser vitorioso, cheio de estratégias para vencer as adversidades e os ventos e ainda ajudar outras pessoas a receberem a mensagem do Senhor. E que Deus te abençoe.